Nossos cordiais cumprimentos a todos os senhores e senhoras que acompanham este importante podcast que a Escola Nacional da Magistratura tem a honra e a satisfação de produzir e apresentar. O meu nome é Caetano Levi Lopes, sou desembargador aposentado do Estado de Minas Gerais, cor branca, estou trajando um terno escuro, uso óculos, gravata vermelha e inicialmente queremos agradecer ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa do desembargador Cardoso, agradecer ao Instituto Ação pela Paz, na pessoa da doutora Solange, e agradecer também ao Poder Executivo do Estado de São Paulo, aqui representado pelo Dr. Jean. Vamos tentar mostrar para o Brasil, especialmente para a magistratura brasileira, um projeto muito generoso, que é o programa Semear, criado aqui no estado de São Paulo e que merece ser replicado no país inteiro. E ninguém melhor para falar do programa Semear que aqueles que estão com a mão na massa. O desembargador Cardoso como coordenador, a doutora Solange como presidente do Instituto, o doutor Jean, que atua firmemente nesta área da execução penal pelo Poder Executivo. Desembargador Cardoso, que alegria estar aqui hoje e poder passar a palavra ao senhor. Doutor Caetano, agradeço a concessão da palavra e vou me apresentar primeiramente. Eu sou Luiz Antônio Cardoso, sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu coordeno a Coordenadoria Criminal e de Execuções Criminais. Sou o gestor deste programa que nós temos no Estado de São Paulo, o Semear, sobre o qual falaremos na sequência, e sou também adjunto junto ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização GMF. Eu estou trajando um terno escuro, com uma gravata azul, uma camisa clara e de óculos com as bordas pretas, e também eu tenho 69 anos de idade, e para aqueles que não estão me vendo, ao menos ter a noção da imagem. Pois bem, agradeço desde já, antecipando, a doutora Solange e ao doutor Jean a oportunidade de participar deste, vou dizer, um evento, esse podcast. Como me falaram alguma coisa sobre o Semear, mas eu faria diferente num primeiro momento, até para atraí-los ao tema. Meus cumprimentos a todos que acompanham esse trabalho. Poder Judiciário, Poder Executivo e até da sociedade civil. Mas eu os convidaria para entrarmos no túnel do tempo de uma forma bem rápida. Até, insisto, para atraí-los para o tema que nós vamos conversar. Descobrimento do Brasil, 1500. Nós não tínhamos um ordenamento jurídico próprio, naturalmente o tínhamos de Portugal. Mas de mais relevante desde esse primeiro momento é justamente as ordenações filipinas, a partir de 1603. 103 anos após o descobrimento do Brasil. E essas ordenações filipinas a que estávamos sujeitos têm certas peculiaridades marcantes. Aquele momento histórico era completamente diferenciado.
Quando falamos em ordenações filipinas, nós temos que lembrar que a pena, em regra, era pena muito pesada. A pena recaía sobre o corpo. Uma pena normal era a pena de morte. Apenas distinguiria como se faria a execução. Prisão, à época, não era para evitar uma reincidência ou a prática de um crime, atentar contra a liberdade da sociedade. Prisão não era simplesmente para uma garantia do processo, para que o processo pudesse correr de uma forma natural. Prisão não era para evitar simplesmente, ou melhor, prisão era para evitar sim. Evitar que a pessoa buscasse se safar da condenação. Até porque, em sendo a pena de morte uma pena comum, a prisão, em regra, visava o quê? Garantir a permanência da pessoa para que amanhã ou depois pudesse ser executada. Ordenações filipinas. Mas seguimos pela nossa história, independência do Brasil, 1822. Nossa primeira Constituição, 1824. Seguimos ainda com o Código Criminal do Império, 1830. E seguimos até alcançarmos nossa, eu diria, Proclamação da República, 1889. Seguimos na nossa história. Mas o que percebemos, com um avanço muito grande já na história, é que a pena de morte acabou com o tempo sendo extinta para os crimes comuns. A nossa cultura foi sendo tratada de uma forma diferenciada. E com isso, houve um abrandamento nesse rigor em relação às penas. Entramos no túnel do tempo. Mas eu vou convidá-los para pularmos para 1984. 1984, nós temos aí a Lei de Execução Penal, um verdadeiro estatuto da execução penal. E pela Lei de Execução Penal, nós percebemos já, pela sua exposição de motivos, apresentada pelo ministro da Justiça, Abiaco, e também ao presidente Figueiredo, presidente da época, na exposição de motivos, já mostrando a necessidade da participação da sociedade civil na execução da pena. Se naquele primeiro momento se dispensava até a participação da sociedade, que a pena, em regra, era a pena de morte, pena de banimento e outras, percebe-se com o tempo que não se teria como alcançar o objetivo maior da execução penal, que é a não reincidência, que é a recuperação da pessoa, a adaptação, utilizem o termo que quiserem. Mas a intenção maior sendo a recuperação da pessoa, a adaptação da pessoa à sociedade, a sociedade civil tornou-se essencial para a execução da pena. Insisto, isso está escrito na exposição de motivos, está escrito no artigo 4º da Lei de Execução Penal e está escrito mais para frente, artigo 80, quando cuida até mesmo dos conselhos da comunidade. Participação da sociedade civil essencial. Temos agora, estamos completando 40 anos da Lei de Execução Penal. 1984, 2024. E quando verificamos esse tempo, esses 40 anos, nós temos nada menos que 20 novas leis atualizando a Lei de Execução Penal. Das mais simples, a primeira delas foi um grande avanço. Que avanço? Determinar que em todos os estabelecimentos prisionais deveria ter uma sala reservada para estagiários. Olha que avanço! Avanço eu digo, lógico, compreendo perfeitamente, vamos dizer de uma forma modesta, assim, é marcante, porque o estagiário deveria ser tratado com dignidade também, tendo seu lugar reservado dentro dos estabelecimentos prisionais. É lei, é lei. Mas tivemos outras tantas leis. Olha, posso verificar a mais recente agora. Avanço, retrocesso, isso é muito subjetivo.
Depende, naturalmente, da visão que cada um tem. Mas eu vou buscar uma lei recentíssima, que determina que a pessoa condenada por crime contra a dignidade sexual terá o seu nome lançado por extensor, não mais abreviado. Recentíssimo. Se é avanço para alguns, se é retrocesso para outros. A lei está aí e deverá ser cumprida. Mas determina, inclusive, que quando condenado, proferido a sentença condenatória, já deverá, inclusive, ser colocada uma tornozeleira. Qual a intenção dessa lei? Que todos saibam que aquela pessoa está sendo condenada, buscando, de certa forma, vigiá-la para que não reincida. Mas não é aí que eu queria chegar. Eu quero chegar justamente nisso, a importância da participação da sociedade civil na execução da pena. Diante desse quadro, passados 30 anos da vigência da Lei de Execução Penal, foi que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em parceria com o Poder Executivo, Secretaria de Administração Penitenciária. E o mais importante, a sociedade civil, através do Instituto Ação pela Paz, criou o que um dia foi um projeto e que, na realidade, hoje é um programa, justamente o programa SEMEAR. Insisto, envolvendo Poder Judiciário, Poder Executivo e justamente, através da Secretaria de Administração Penitenciária e a sociedade civil. Mas em nada adianta o trabalho do policial que atende a ocorrência, do escrivão de polícia que inicia a lavratura de um auto de prisão em flagrante da autoridade policial que o preside. Em nada adianta o trabalho de um promotor de justiça que oferece a denúncia, do juiz que julga, e também em nada adianta o trabalho do advogado, nada adianta o trabalho do ministro, seja do Superior, seja do Supremo, se nós não alcançarmos, ao final, a recuperação, a adaptação da pessoa. Uma visão que tenho. Nós, juízes, não damos conta das execuções criminais. Quando eu digo não damos conta, não estou me referindo naturalmente aos pedidos de progressão, de regressão, remissão de pena, livramento condicional ou outros benefícios. Estou me referindo à recuperação da pessoa. Nós, juízes, precisamos do apoio da sociedade civil na execução da pena. E por isso foi criado em São Paulo este programa que é o SEMEAR. O SEMEAR é um sistema de métodos que não é exclusivo do Estado de São Paulo. É um programa que pode atingir todos os estados da federação. E insisto, essencial a participação da sociedade civil. Dr. Jean, doutora Solange, vão complementar toda essa minha exposição dizendo que é o programa SEMEAR na realidade. Muito obrigado. Doutora Solange, depois dessa exposição muito clara do desembargador Cardoso acerca desse programa SEMEAR, eu pediria a gentileza da senhora de nos explicar como nasceu e o que é o programa SEMEAR. Bacana. Vou iniciar me apresentando também. Obrigada aí os ouvintes. Obrigada, doutor Caetano, pela oportunidade de a gente falar um pouco sobre esse trabalho que há 10 anos está sendo realizado em São Paulo. Obrigada, doutor Cardoso, por estar presente e ser a alma disso. A alma do SEMEAR está dentro do judiciário. Obrigada, doutor Jean. As coisas acontecem lá na ponta, então o SEMEAR é bem isso mesmo. Bom, estou desde os 6 anos de idade vinculada de alguma forma ao sistema prisional. Meu pai trabalhou nessa área. Trabalhei na FUNAP, que é uma fundação pública estadual que trazia também, traz como missão até hoje,
promover assistências à pessoa em privação de liberdade no âmbito da assistência jurídica, de educação, trabalho. Fiquei muitos anos ali, me aposentei na FUNAP e ainda motivada pela causa, encontrei uma pessoa especial, que é o Jaime Garfinkel, que então, na época, ele era presidente da Porto Seguro, que também se interessou por esse assunto, dadas as origens, né, de família dele. E nesse contexto fui buscar o judiciário. Acho que é importante entender um pouco como é que entrou um instituto nessa ação, como é que ele aparece com essa vontade. E nessa ocasião começamos diálogos com o pessoal da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, com o juiz assessor, e nessa ocasião o Conselho Nacional de Justiça tinha emitido uma orientação aos tribunais de que implantassem metodologias mais humanizadas para o cumprimento de pena. Foi até nessa ocasião que surgiram as medidas alternativas, a audiência de custódia, e dentro desse escopo nasce o Sistema Estadual de Métodos para Execução Penal e Adaptação Social do Recuperando. É uma sigla. E o SEMEAR ele é inspirado em bons modelos de unidades prisionais, que o que se chama de bons modelos é que ela tem um índice bom na recuperação dessas pessoas, numa humanização durante o cumprimento de pena. E o que caracteriza, né, o SEMEAR? É essa mesa aqui. O SEMEAR é a participação da sociedade civil, a participação da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e o Tribunal de Justiça em torno de um objetivo comum, que é a redução da reincidência criminal. E para isso você tem que ter bons resultados. Então, o nosso trabalho, ele começou numa região pequena do estado de São Paulo. Na ocasião, inclusive, a gente tinha muita apreensão sobre isso, o secretário tinha muita apreensão, como é que a sociedade civil vai entrar um pouco mais dentro do sistema prisional. E os bons métodos que se estudaram em torno disso foi a APAC. A APAC é o que inspirou o SEMEAR. Quando a gente fala Sistema Estadual de Métodos, um deles é a APAC, que nasceu em São Paulo, mas cresceu muito em Minas Gerais, em outros estados, né? E também os centros de ressocialização, que são os modelos aqui de São Paulo, onde existem determinadas condições para a pessoa cumprir pena ali, e os índices de reincidência também são bem baixos. Então, na ocasião do nascimento do provimento, né, pelo Tribunal de Justiça, foram feitas várias visitas, vários estudos, para pensar, mas o que vai fazer a diferença? Né? O que faz a diferença do SEMEAR com o sistema prisional que já existe? E são poucas as coisas, mas são determinantes. Uma delas é dar, de algum modo, o protagonismo da pessoa em privação de liberdade no seu processo de recuperação. Ele tem a chance de participar mais ativamente disso. A outra coisa é que a sociedade civil, a respeito e com a abertura de espaço que a Secretaria de Administração abre, ela consegue participar, trazendo um pouco mais de oxigênio para um lugar tão difícil, né, de cumprir pena, um estabelecimento total. E essa união que se estabelece com objetivos claros. Para isso, os primeiros trabalhos do SEMEAR, um dos primeiros trabalhos foi fazer nascer a teoria da mudança, que é uma metodologia que fala exatamente qual o impacto que se espera, que resultados são necessários e que indicadores a gente tem que ter para conseguir mobilizar esse público para que, primeiro, que aconteçam as coisas nas unidades prisionais, que os reeducandos participem, independente do contexto. E acho que dos primeiros aprendizados, aí daqui a pouco eu já passo para o Dr. Jean compartilhar um pouco disso, foi a gente compreender e valorizar tudo que já é feito pelo sistema prisional. Aos estados que se interessarem por esse modelo, o ponto de partida é valorizar o que já é feito pelo seu estado. Não é fácil fazer a gestão do sistema prisional
E o ponto de partida é esse. E a partir dali trabalhar quais sonhos e realizações são possíveis naquele contexto. E foi assim que o SEMEAR começou na região central do estado, onde o Dr. Jean era coordenador de várias unidades prisionais. Emenda aí, Dr. Jean. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de cumprimentar, em nome do nosso secretário da Administração Penitenciária, Coronel Marcelo Streifinger, Dr. Caetano, Dr. Cardoso, doutora Solange. Estamos aqui hoje, Dr. Caetano, entre colegas do programa SEMEAR. Atuo dentro do programa desde o início das atividades. Estou designado, dentro aí da nossa Secretaria da Administração Penitenciária, como coordenador de unidades prisionais da região noroeste do estado. Para que vocês entendam, o estado de São Paulo, a nível de gestão prisional, ele é dividido em 5 regiões. Nós temos a região do Vale e Litoral, nós temos a região metropolitana, São Paulo e adjacências, nós temos a região central, da qual eu fui coordenador por 10 anos, que é sede na cidade de Campinas. Hoje estou na região noroeste, com sede na cidade de Pirajuí, próximo a Bauru. Eu brinco que é a grande Pirajuí, algo em torno de 20 mil habitantes, então a referência acaba sendo Bauru. E temos a coordenadoria também da região oeste do estado, com sede na cidade de Presidente Venceslau. Então, devido à grande dimensão do sistema penitenciário paulista, quase 200, um pouco mais de 200 mil custodiados, é necessidade de se fazer essa partição geográfica aí dentro do estado para facilitar a administração. Acabei me esquecendo de me apresentar para quem não pode nos ver, vou já aproveitar e fazer essa correção. Eu tenho 49 anos de idade, tenho cabelo castanho, estou hoje vestindo um terno na cor cinza chumbo, uma camisa clara, e estamos aqui para trazer esse conhecimento da prática do programa SEMEAR. O programa SEMEAR, a teoria foi naquela fase inicial ali que a Solange colocou dos estudos, e aí para mim ele já chegou na prática. A primeira unidade prisional onde implantamos o programa SEMEAR foi no CR de Limeira, uma unidade pequena, com presos selecionados, e aí aplicamos já diretamente a prática, onde tivemos excelentes resultados. Em seguida, ampliamos dentro da região central do estado, para que vocês tenham uma noção do tamanho aí, da quantidade custodiado por coordenadoria. A região central é algo em torno de 40 mil custodiados e 40 unidades prisionais. Então, nesse contexto, fomos avançando e utilizando já da expertise dos nossos dirigentes. Por que o programa SEMEAR avançou e se consolidou nesses 10 anos? Porque nós estamos utilizando a prática que já era instituída, as ações de reintegração, e o SEMEAR veio para potencializar isso. E nós temos aí inúmeros exemplos. Eu gosto sempre de comentar, no exemplo que nós tivemos lá na fase inicial, que foi um curso de cabeleireiro, a penitenciária de Piracicaba. Nós já tínhamos um grupo de voluntários, uma escola que realizava esse trabalho na busca aí de profissionalizar essa pessoa para quando estivesse em liberdade, ter esse ofício aí, conseguir cuidar da sua família, conseguir trazer tudo que é necessário para não retornar para o crime. E era algo em torno de 15 formandos a cada 6 meses. Com o apoio do programa SEMEAR, foi estruturado uma sala com todos os aparatos necessários, cadeira, espelho, e aí nós conseguimos potencializar, saindo ali de 15 pessoas formadas realmente com a certificação de uma escola que habilita pessoas
né, da sociedade em geral para mais de 100. Né? Então, é isso que o SEMEAR vem trazer para dentro do sistema penitenciário. Novas ações e potencializar o que nós temos ali já aplicado dentro da sociedade, dentro da unidade prisional, e vai sair para a sociedade. Um ponto também bastante importante, em algumas cidades, a gente tem aí o apoio e a estruturação, né, dos conselhos da comunidade. Então, como o conselho da comunidade local já atua naquela sociedade, é um facilitador. Quando isso ainda não está consolidado na cidade onde temos uma unidade prisional, não é um problema. Nós já vamos atuar dentro da sociedade, buscando, através até a Solange costuma fazer essa busca ali inicial de pessoas interessadas também em fazer o trabalho voluntário. A direção vai buscar essas pessoas também, né? O juiz local também busca novos parceiros, e isso é implantado sempre com maestria, buscando auxiliar, né, o cumprimento da pena, buscando, né, diminuir a reincidência criminal. Outro exemplo que eu posso dar na atual região que eu estou, nós estamos desenvolvendo, né, alguns projetos que foram consolidados pelos diretores daquela região. E alguns, né, parecem tão simples, mas na hora que você tem um resultado prático, já valeu, né, todo o empenho. Nós temos um projeto que se chama Luz Câmara, né, Reintegração. Basicamente, ele, a área de reintegração das unidades prisionais escolhe um determinado filme, um determinado tema, né, atraímos os custodiados, e aí esse custo, né, que está dentro do projeto e é arcado pelo Instituto, seja lá no refrigerante, seja na pipoca, para atrair o custodiado para participar. E aí nós tivemos um tema aí que foi abrangido com relação à violência doméstica. E inicialmente o custodiado vai lá para quê? Para assistir o filme, comer a pipoca, tomar o refrigerante. E aí vem os momentos de reflexões após o desenvolvimento desse tema. E, né, nós tivemos um caso onde um custodiado ele colocou para quem estava ali fazendo, né, esse contexto de conversa entre eles, que ele já tinha, né, tomado a decisão que quando ele saísse em liberdade ele mataria sua esposa, que ele realmente tinha certeza que a culpa de tudo que ele estava passando era dela. E na verdade, depois de contextualizar tudo que ele viu, ele entendeu que na verdade o errado é ele, e que, né, já tinha entendido o contexto que foi inserido, de todo aprendizado de vida dele, que isso não estava correto. Então, um caso desse, né, a gente já paga aí todo o investimento, todo o esforço dos servidores, dos diretores, né, em colocar em prática, né, o programa SEMEAR dentro da unidade. Né, um outro exemplo simples também, a gente tem um projeto que chama Checkmate. Basicamente é aprender realmente o jogo de xadrez, que aí entra, né, cultura, esporte, mas qual é o efeito que algumas unidades tiveram, efeitos práticos? Diminuiu o número de faltas disciplinares aplicadas, aumentou o respeito, né, entre o corpo funcional e o custodiado, né? Até eu brinco, né, aprenderam a pensar, né, o jogo de xadrez traz isso, aguardar, esperar o momento, estratégia, e o efeito prático, né, documentado aí pelo dirigente daquela unidade, essa diminuição, né, no que se refere à falta disciplinar, que né, é um norte aí. Todo e qualquer projeto, né, ele passa por uma avaliação inicial,
o dirigente da unidade. Na verdade, hoje acho que algo em torno de 90%, né, são propostas dos diretores. E aí passa por um filtro da nossa coordenação, nós temos uma área específica que vai avaliar até chegar aqui, né, no Instituto, junto ao programa Semear em si, para aprovação. Outra coisa que fortifica, tudo aprovado, iniciamos. E aí na hora que você vai executar, precisamos aprimorar isso, precisamos alterar isso. Então, um programa que se iniciou numa formatação, ele hoje avançou, ele melhorou. Daí, né, é o que eu coloco. Nós vamos ter todo o programa, ele pode ser customizado, ele pode ser alterado dentro da realidade daquela prisão, da sua estrutura predial. Nós temos unidades prisionais no estado de São Paulo, né, unidades construídas com uma arquitetura que não previa locais seja para a área de educação, seja para a área de trabalho. Então nós trabalhamos com salas multiuso. Determinada sala, tal dia ela é utilizada para o programa Semear, tal horário ela é utilizada, né, para a educação formal, sempre aí, né, Solange, contando com o apoio dos servidores, dos próprios dirigentes, né, para que encontre ali a melhor formatação. Também atuamos com relação aos nossos servidores. O programa Semear também contempla projetos que podem, né, trazer os benefícios para os servidores, que também vão gerar aí, bons frutos para a execução da pena, seja numa formatação, né, de uma sala para descompressão, para que no momento ali que o servidor tem né, pós o almoço, né, no estado de São Paulo ele tem uma hora, mesmo o plantão, ele tem uma hora para almoço e ele pode, né, descansar e ter esse bate-papo com os colegas. O Instituto nos ajuda na implantação dessas salas. Já tivemos ações para comunicação não violenta, também, né, dentro das diretrizes, até que o próprio Tribunal de Justiça do Estado também já nos colocou. Então, é uma gama de projetos que podem ser implantados, e hoje temos um facilitador. E há né, eu brinco que temos um catálogo, né? Outros estados, até outras unidades aqui dentro da nossa secretaria utilizam-se projetos que, né, viram bons frutos de uma determinada unidade, passam a utilizar na sua. E vice-versa, né? Eu até brinco um pouco que hoje nós temos até uma concorrência entre coordenadorias, entre unidades. Concorrência, né, positiva. Concorrência positiva, né? No número de projetos a serem desenvolvidos, o número de custodiados a serem abrangidos, né? A nível hoje, né, onde eu estou como coordenador da região noroeste do estado, os projetos desenvolvidos esse ano já abarcaram mais de 10 mil custodiados. Então nós estamos numa fase de evolução, né, pós a estruturação de projetos, né, tentando sempre trazer o maior número de custodiados da escala, né? Nessa escala. Não é fácil, não coloco que não é fácil, mas com o apoio dos dirigentes, dos nossos servidores, e vendo resultados práticos, né, estamos caminhando muito bem e pretendemos avançar ainda mais, né, Solange? Verdade. Vou dar uma emendadinha aqui, nessa coisa dos resultados, né? Por que esse entusiasmo que a gente vê um coordenador, que já foi um diretor de unidade prisional, hoje cuida de mais de 40 unidades prisionais? Verdade, bom comentário. Eu fui diretor de unidade prisional por 10 anos. Por 10 anos. Ele fala com esse entusiasmo, e eu lembro muito de uma ligação que eu recebi do Dr. Jean, falou, olha, eu quero mais desse projeto aqui nas unidades da minha região. E eu falei, mas que projeto, doutor Jean? Ele falou, olha, o Paz no Coração. E eu acho que o que distingue, né, o Semear, o que tem sido feito de diferente? Porque as unidades prisionais sempre fizeram projetos. Eu estou desde os 6 anos dentro do sistema prisional.
Eu vi sempre acontecer projetos lindos de teatro, de tudo, mas uma das coisas importantes é a aferição da reincidência criminal. Eu acho que à medida que a gente começou a concentrar esforços em obter os resultados intermediários, como esse que o Dr. Jean citou, diminuição das faltas disciplinares, diminuição do uso de calmantes por aqueles que praticam esportes. São vários indicadores ali dentro. Um colega quer que o outro faça o curso também. E essa busca pelos agentes, a diminuição do termômetro, né, a temperatura do presídio diminui quando existe uma gama de projetos que impactam na transformação das pessoas. Então, acho que o SEMEAR é um grande projeto de valorização humana. E aí, mas peraí, em resultado intermediário pode não efetivar lá na frente na recuperação dessa pessoa. Quando o Instituto Ação pela Paz nasceu, e digo aqui que o Instituto ele nasceu para apoiar o poder público e a sociedade civil em iniciativas que possam impactar na redução da reincidência criminal. Nós não sabíamos o que ia dar. A gente mal sabia se ia conseguir espaço para o nosso trabalho, para a vontade que nós tínhamos de fazer isso. E a aferição da reincidência criminal é algo pouco usual para o Estado. Às vezes eu tenho a impressão que o Estado fica constrangido de fazer isso, porque se o índice for muito, nossa, recuperou pouco, ele poderia se sentir criticado, culpado, talvez até o próprio judiciário, não sei. Mas aferir a reincidência criminal tem feito com que a gente aprendesse o que mais impacta para esse resultado. Então descobrimos, às vezes, coisas até que não são tão óbvias. O óbvio é dizer que trabalho e escolarização é o que recupera mais, e realmente recupera, como é importante trabalhar a educação, principalmente para nós que tivemos uma base incrível. Para essa pessoa que às vezes não teve nem um círculo familiar bacana, uma condição de vida boa na primeira infância, segunda infância, essa pessoa passar por projetos de natureza psicossocial faz com que ela consiga se sentir mais inteira, se fortalecer seus músculos emocionais para sim aproveitar oportunidades de trabalho e de escola. Então, o que a gente tem visto? Que projetos, por exemplo, terapêuticos, recuperam em torno de 95% das pessoas. E nós já temos feito a aferição durante 10 anos. Então, primeiro levantamos hipóteses, a gente tem as nossas hipóteses, né? Eu acho que trabalho, educação, qualificação profissional. Mas peraí, hoje nós trabalhamos com evidências. Então, um esforço nosso, e não foi uma coisa tão simples, né, doutor Jean, doutor Cardoso, foi estabelecer a prática, rotinizar a aferição da reincidência daqueles que participam dos projetos. Então, em torno de 84,5% daqueles que participam não retornam ao sistema prisional pelo cometimento de um novo crime. Até eu definir o que nós íamos fazer, o que nós chamamos de reincidência criminal, a gente está falando do reingresso ao sistema prisional por um novo crime. Até isso foi até hoje nós estudamos isso, é um trabalho muito árduo fazer isso todos os anos, mas muito aprendizado tem se concretizado a partir dali. E o que nos fez, inclusive, o que motivou a gente fazer um trabalho que é uma breve contextualização e sistematização do método, para que outros estados possam se inspirar e desenvolver os seus métodos, né? O sistema estadual de métodos, ele, como o Dr. Cardoso falou, não é exclusivo de São Paulo. Eles são métodos que promovem a redução da reincidência criminal, que é o melhor resultado da pena é que essa pessoa não volte a cumprir crime, cometer crimes, né? Então, temos visto o poder da música, 95% dos que participam de projetos de música, e não estamos falando de um projeto, a gente fala de mais de 20 projetos por 10 anos de acompanhamento, recupera em torno de 95% das pessoas, e aí várias teorias começam a se comprovar, se tornando evidências. Uma delas é que a pessoa deixa a sua fase instintiva e passa a ampliar seu nível de consciência. Como é importante ampliar o nível de consciência? E a música faz isso, né? Faz isso nas nossas vidas. Imagina se não faria isso na vida de uma pessoa que cometeu crimes. Então, acho que é importante trazer, compartilhar um pouco desses conhecimentos que a gente vem acumulando, o que nos estimula a replicar o método pelo resto do país. E aí Rio Grande do Norte tem buscado, outros estados, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, já estão em tratativas. Não é uma coisa simples,
porque isso requer chegar nesse status que nós estamos aqui. Nosso status é de uma união, né? O tribunal conversando com a Secretaria de Administração Penitenciária, a sociedade civil e tantas coisas acontecendo lá na ponta. Isso requer muito empenho de todos, porque cada um tem sua vocação, mas o quanto a gente consegue caminhar quando estamos juntos e bem organizados. Esse é um pouco da experiência também do semear. Mas alguma coisa, doutor Cardoso? Sim, alguma coisa mais. Vamos lá. São 36 anos atuando em execução penal. Desses 36 anos atuando em execução penal, 15 anos foi como promotor de justiça. Outros tantos anos como procurador de justiça, quando passei pelo Conselho Penitenciário do Estado. Indo para o tribunal, pelo 5º Constitucional, em 2009, logo em seguida eu já assumi a coordenadoria criminal e também passei a ser gestor do CEMEL. Trago um testemunho nesse período de vivência em execução criminal. Nós que eu digo, Poder Judiciário, Poder Executivo e sociedade civil, não somos naturalmente os mesmos de ontem. A dificuldade, a resistência que nós encontrávamos no sistema prisional para ingresso, eu diria, da sociedade civil para desenvolver um trabalho, isso foi crescendo, foi sendo criado com o tempo. Olha como modificou, eu diria, até o sistema prisional nesse aspecto. A proximidade que existe entre sociedade civil, poder judiciário e poder executivo nesta arte que é buscar a não reincidência, é incrível. Verdade. Quantos passaram pelo programa Semear mais até de agora? 30 mil. Mais de 30 mil. A primeira reincidência, que é a primeira pesquisa que nós fizemos sobre reincidência, preocupante na época, lógico, foi logo no começo e com poucos que haviam deixado o sistema prisional. Mas foi interessante que nós constatamos uma reincidência. Uma reincidência. Mas não é simplesmente tomar conhecimento do que foi essa reincidência. Que o número, mas Verdade. foi em que crime? Qual foi a conduta praticada? E foi justamente um furto de fios de energia elétrica. Olha, parece-me que nós estamos no caminho certo, já dizia aquela época. Hoje, o índice de reincidência, qual que é mesmo, Solange? 84 de não reincidência. De recuperação, 84,5. Por aqueles que passam pelos programas. E todo esse trabalho que está sendo feito desde então, é tudo controlado. Nós sabemos, por exemplo, pelos índices que nós temos, qual o sistema, qual a forma de trabalho Verdade. que tem um resultado muito maior. Como disse a Solange há pouco, imaginávamos que seria educação e trabalho, e de repente nós estamos percebendo que o que é envolvido, eu diria, na recuperação da pessoa, no aspecto psicológico de uma pessoa. E isso tudo naturalmente está dando resultado graças ao envolvimento da Secretaria de Administração Penitenciária também. O que nós, judiciário, pensamos em relação a isso? Nós precisamos realmente nos aproximar do Poder Executivo, Secretaria de Administração Penitenciária e também da sociedade civil. Sem a participação de todos, o nosso objetivo nunca será alcançado. Se nós estivéssemos investindo há mais tempo, nós levamos 30 anos para iniciar um trabalho com relação à sociedade civil e aproximação da Secretaria de Administração Penitenciária. E esse é o resultado que temos. Imagino se estivéssemos atuando, então, nesses 40 anos. Mas nós temos aí, estamos em 2024, são 524 anos de Brasil. Tudo se faz com o tempo, tudo no seu momento. 40 anos de vigência da Lei de Execução Penal, que eu vou insistir, um autêntico estatuto da execução criminal. Quando a lei entrou em vigor, o promotor de justiça ainda dizia, olha, se isso aqui
for cumprido de ponta a ponta, vai dar um resultado excelente. Apenas o tempo está passando e nós precisamos de um envolvimento muito maior entre os poderes, e vou insistir, né? Com a sociedade civil. Bom, são depoimentos, conforme estão todos vendo, de extrema importância. A doutora Solange, que preside o Instituto Ação pela Paz, na sua primeira fala, mencionou também a metodologia APAC, que nasceu aqui em São Paulo, Sim. com o doutor Ottoboni, isso há mais de meio século, salvo engano, foi em 1972. Mesmo, mais de 50 anos. Exato. E parece-me que uma das inspirações da metodologia APAC é a mesma do projeto Semear. Respeito pela dignidade do condenado. Lá a APAC chama Recuperando. Então esse respeito, ele necessariamente leva a encontrar mecanismos de ressocialização efetiva. Pregações existem nas mais variadas, mas no dia a dia, o que se vê é que a sociedade cobra, e com razão, uma punição de quem infringiu uma lei penal. Mas uma vez esse infrator sendo condenado pelo Poder Judiciário, ele se tornava invisível. E sabemos, isso não é só um problema brasileiro, das mazelas do sistema prisional, principalmente a superlotação, onde, é claro, a dignidade simplesmente era desprezada. Mas esse estatuto da execução criminal, esta lei de 1984, já nos estertores do regime militar, mostrava que a dignidade, que depois veio a se tornar norma constitucional, em 88, ela tem que ser respeitada. E esse respeito pela dignidade, entendemos nós, ele passa pela efetiva ressocialização. No caso da metodologia APAC, que eu já tenho acompanhado há algum tempo, inclusive a Escola Nacional da Magistratura, a ANM, já ministrou 3 cursos. Eu tenho feito muitas andanças, porque nossos cursos são abertos e encerrados dentro de uma APAC. E tenho ouvido depoimentos dos recuperandos que realmente emocionam. Em determinada APAC, um recuperando preto, homossexual, falou chorando comigo: aqui eu fui respeitado. Dentro de qualquer APAC, a fuga é a coisa mais fácil do mundo, porque os próprios recuperandos é que cuidam da sua segurança. Eles têm a chave. E numa outra APAC, um recuperando que estava cumprindo pena há 26 anos, antes de ir para a APAC, 5 fugas, isso ele contando. A última, ele e os colegas cavaram um túnel de 120 metros. Ele foi para a APAC. Fugir lá, não tem muro. É pular uma cerquinha de 1 metro. E ele falando: fuga nunca mais, que aqui eu estou sendo respeitado. Então eu gostaria de ouvi-los no projeto Semear este aspecto da dignidade humana daquele que está
cumprindo uma reprimenda por algo que pode ter sido ou não episódico na vida dele, mas ele também quer superar. Essa dignidade, como é vista no programa Semear? Eu poderia dizer um pouco que o Semear ele é um grande programa de direitos humanos. E ele não é exclusivo para a pessoa que está em cumprimento de pena. É para todos que convivem no sistema prisional. Eu acho que a questão da criminalidade e da recuperação, elas são sistêmicas. Ela passa por tudo da vida dessa pessoa e toda a sociedade. Então, se você não pensar no agente de segurança, na sua condição de trabalho, não pensar nessa pessoa que está fazendo uma visita lá dentro do sistema prisional, uma visita por educandos, advogados, e claro, a pessoa que está em cumprimento de pena, você não consegue nenhum resultado. Eu acho que a mudança cultural, ela tem que ser sistêmica. Então, a maneira como se trata esse assunto é o que baliza a dignidade humana. Os reeducandos, eles participam com disciplina, muito mais disciplina do que em lugares que não têm projetos. Então, à medida que a gente conseguiu desenvolver, por exemplo, nesses 9 anos, hoje já estamos em mais de 800 projetos, mas são 775 projetos desenvolvidos. Nós estamos percebendo que essas pessoas, quando elas querem se recuperar e têm uma mão estendida para aquilo tem que ser ofertado. Eu acho que aí é que se concretiza os direitos humanos, sabe? À medida que as pessoas têm que ter oportunidades de se conhecer melhor, oportunidade de conhecer melhor o outro e de conviver melhor. É ali que se dá a dignidade humana, naquela convivência. A partir dali, a gente acredita que essa pessoa vai conseguir manter isso, e é o que está sendo provado. As pessoas, quando são tratadas com dignidade, o que é ser tratado com dignidade? É você ter as suas assistências previstas na lei de execução penal, que isso é o elementar, um bom tratamento, conseguir receber visitas, conseguir participar ativamente dos projetos que você tem afeição por eles, é ter oportunidades mesmo e saber aproveitar as oportunidades. Eu acho que a dignidade humana, ela acontece naquele convívio, naquele dia a dia onde as coisas acontecem, principalmente se o agente de segurança prisional começa a ressignificar o seu papel lá dentro. Então, não é um projeto direcionado exclusivamente para a pessoa em cumprimento de pena. Ele é para quem convive nos presídios. Eu tenho essa impressão, doutor Jean, o senhor concorda? Com toda certeza, Solange. Na verdade, doutor Caetano, a nossa atuação hoje, né, enquanto Poder Executivo, enquanto Secretaria da Administração Penitenciária, é garantir todos os direitos dos custodiados e, né, trazê-los, né, para os projetos desenvolvidos. Ou seja, nós criamos oportunidades e estamos buscando, né, um maior número de participação possível. Dentro da estruturação, até do plano de bonificação aos servidores, né, aos policiais penais aqui do Estado de São Paulo, há um percentual destinado, né, para a quantidade de custodiados que estão trabalhando, estudando, participando de projetos. Então nós temos uma meta a cumprir, né, que foi estabelecida em quantitativos de anos anteriores, sempre buscando avançar, né, essa participação dos custodiados, para que o servidor também, né, entenda a sistemática. Sim, primamos pela segurança dos estabelecimentos, né? Toda a parte de disciplina é mantida, né? Todo projeto ele vai primeiramente ser triado, verificar esse preso tem condições, aquele ainda não é o momento, ele vai ter condições logo ali na frente. Então é todo um processo que é feito para que a gente atinja esse objetivo. E a prática demonstra isso, né, dentro das unidades, como eu mencionei anteriormente. A partir do momento que você tem um número menor de faltas disciplinares, o próprio servidor está vendo, né, o resultado ali interno daquela boa prática ali que foi destinada naquela determinada unidade.
eu acabei não mencionando, né, mas dentro da estruturação que a gente tem na SAP de Carlos, nós temos também a Coordenadoria de Reintegração Social, que ela abrange todas as 182 unidades do Estado de São Paulo. Também a Coordenadoria de Saúde. Então, dentro da Coordenadoria Regional, nós temos um braço dessas coordenadorias de reintegração de saúde que nos apoiam nesse contexto geral. Também, com relação ao bônus do nosso servidor, também está a quantidade de pessoas que estão sendo atendidas pela saúde interna dos presídios e externos. Então, o Estado de São Paulo avançou muito com isso. Conscientização do servidor das necessidades do cumprimento da legislação, do tratamento, né, com relação à população um pouco mais vulnerável dentro das unidades, no que se refere ao LGBT e as outras vertentes que a gente tem. O trabalho de conscientização, ela é constante, sempre buscando garantir a dignidade da pessoa humana. E interessante que essa dignidade da pessoa humana vai, inclusive, dentro do sistema prisional, até mesmo na separação em relação a determinados crimes. Verdade. Olha que nós temos crimes contra a Exatamente. dignidade sexual, com estabelecimento prisional reservado exclusivamente aos condenados por esses crimes. Agora é interessante que esse trabalho que desenvolvido pelo CEMIAR, dentro do sistema prisional, o que ele busca na realidade é preparar o egresso, Exatamente. para que o egresso não falar reincida. sobre os egressos, E aí, né? quando falamos sobre os egressos, com todos os direitos que tem na lei de execução penal, na maioria das vezes não respeitado, nós temos que lembrar que nós não atuamos sozinhos. Nós dependemos, quando eu falo em sociedade civil, estou falando de uma forma muito ampla. Dias atrás eu comecei a catalogar, assim, lembrei 20 órgãos da sociedade civil que nos auxiliam. Nossa, Talvez gente, lembre muito mais. Mas é um volume grande. Vamos falar um Muito pouco mais. disso. Então, olha que interessante. Vamos pegar um que se destaca? É o Recomeçar, por exemplo? Recomeçar. Egresso cuidando de egresso. Inspirado na PAC. Lógico, tudo isso, egresso cuidando de egresso. E um trabalho tão bem feito que ainda há pouco eles foram premiados. O Recomeçar, Sim. esse programa Recomeçar O foi Prêmio premiado. LED, Tem o Prêmio LED. Nós temos lá Leonardo Precioso, que não podemos nos esquecer do trabalho que ele faz. Pesquisem o Vamos Leonardo buscar. Precioso, quem estiver assistindo, do Recomeçar. Temos também a passarelas alternativas com a Karen. Verdade. Temos que O outro? Gilberto, Gilberto. egresso apoiando egresso. Nós temos a Mackenzie. Olha a ajuda que o Mackenzie vem Elas fazendo. oferecem cursos superiores para as reeducandas de semiaberto e continuam quando elas estão na condição de egressas. É isso mesmo, Eu Mackenzie, sei que eu vou muito pecar potente. pela omissão, não lembrando Responsa, todos. tem mais Vou um. pecar pela omissão, mas pecar até de forma, acho que consciente, que sei que não vou lembrar todos. São muitos. Mas a intenção era justamente dizer isso. Olha a importância da participação de outros órgãos na recuperação e no apoio ao A egresso. pessoa egressa. Acho que vale, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo já tem instituída uma coordenadoria voltada para os assuntos dos egressos. Coordenadoria, Integração Social e Cidadania. E todos esses projetos que orbitam o CEMEAR, eles se vinculam a essa coordenadoria até em apoio mesmo. Nós sabemos da insuficiência do poder público, mas acredito que mesmo que fosse suficiente, não tivéssemos superlotação, fosse suficiente em todo o seu recurso, ainda assim a sociedade civil traria mais oxigênio para aquilo. Então, quando a gente fala de dignidade humana, na sua pergunta, Dr. Caetano, é algo bem maior do que aquilo que a gente pode imaginar. É oxigenar mesmo, é trabalhar em conjunto, unir forças. Se o crime é organizado, por que a gente não se organiza também, enquanto sociedade, para superar isso e as pessoas que desejam sair do crime tenham uma chance honesta? Hoje eu tenho clareza, e nós já temos isso na estatística, que se mantivermos esse nível
de recuperação em torno de 84,5%. Daqui em torno de 5, 6 anos, provavelmente o número de vagas e o número de pessoas em cumprimento de pena se equilibra. A gente diminuirá a superlotação, vai terminar a superlotação aqui no estado de São Paulo. E talvez daqui 10, 11 anos, a gente feche a primeira unidade prisional para dar espaço para uma escola. Então esse sonho começa a se tornar realidade à medida que a gente aprendeu como fazer isso. A ideia tem muito que aprender. Eu acho que a gente não pode ser pretensioso em nenhum momento de dizer que já sabemos tudo. Acho que tem muito projeto para se tentar ainda, tem muito que aferir reincidência, compreender esses dados, entender qual idade se recupera melhor, que o gênero, quanto aprendizado nós já temos, esse podcast não dará conta disso. Tem muito aprendizado, mas tem muita coisa para se aprender. Eu acho que em torno disso, eu peço que vocês tenham a curiosidade, entrem no próprio site do Tribunal de Justiça ou do Instituto Ação pela Paz, olhem o último relatório, que é um relatório que traz dados um pouco mais consistentes e tragam sugestões. Eu acho que nos estados que as pessoas estão nos ouvindo, provavelmente devem estar acontecendo coisas importantes que podem ser replicadas e podem ser encaminhadas para nós também, para a gente poder fazer um pouco mais aqui em São Paulo. E queremos ter a chance, a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com todo mundo e o conhecimento contínuo sobre recuperar pessoas. O resto do mundo está de olho nisso. Eu vi o quanto a APAC já inspira outros países, né, as APAC juvenis, mas olha, esse projeto do egresso ajudando o egresso é uma coisa bem concreta que na APAC não tinha. E hoje o Instituto apoia um projeto desse em Manhuaçu, lá em Minas Gerais, que é muito inspirada no projeto do Léo aqui de São Paulo. Então, a hora que a gente consegue fazer essa troca de experiência e se organizar como país mesmo, e entender que isso é sistêmico, e que a gente está mudando uma cultura sobre como recuperar as pessoas, provavelmente as famílias vão se organizar mais, as escolas vão se organizar mais, a educação, a saúde vão se organizar mais, e a gente deve ter uma sociedade um pouco mais segura. É otimismo isso, diante de tanta coisa, mas é otimista que a gente tem que ser, um otimista que trabalha para a transformação. É o que a gente tem feito, né, doutor Cardoso, doutor Jean? Interessante, inclusive, o trabalho feito com alunos, não só de direito, como psicologia e outras áreas. Olha o que está desenvolvendo a Serra Dourada, em Lorena. Dourada, verdade. Se propondo, inclusive, auxiliar na correção dos trabalhos feitos em relação à leitura. A leitura. Então, isso acaba envolvendo alunos e isso é uma transformação para muita gente. Para os alunos, inclusive. Com certeza, com certeza. Os alunos acabam repartindo essa ideia do semear. Bom, nós temos visto aqui os pontos altamente positivos deste, insisto, generoso programa Semear. Mas é claro que, como qualquer iniciativa que o ser humano tem, ele passa também por dificuldades. O sucesso não vem sem tropeços. Quais as dificuldades ao longo desses 10 anos o programa tem assim passado? Posso começar a falar nas dificuldades? Por favor. É interessante, mas ao invés de falar de dificuldades, eu vou falar até em apoio que recebemos. Primeiro, nós percebemos que desde que o programa foi instituído em São Paulo, na época o presidente do tribunal era o Dr. Renato Nalini. Na sequência veio o Dr. Paulo Dimas de Mascaretti. Depois nós tivemos doutor... Não, tivemos doutor... Antes de Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Pereira Calças. O doutor Manuel de Queiroz Pereira Calças. Depois nós tivemos Geraldo Francisco Pinheiro Franco. Depois nós tivemos Ricardo Maíra Naff. Nós temos agora doutor Fernando Torres Garcia. Todos os presidentes nesse período apoiaram o Semear.
Mas não basta simplesmente o presidente apoiar o CMA. Aí vem a dificuldade. Nós precisamos dos juízes envolvidos. E se o juiz não estiver envolvido, fica muito mais difícil. O juiz que participa da execução da pena, voltado, eu costumo dizer, vou insistir, nós juízes não damos conta da execução da pena. Nós precisamos da sociedade civil, precisamos ter ao lado a Secretaria de Administração Penitenciária. Mas o próprio juiz ele tem que estar envolvido. Isso é importantíssimo. Aqui, quando a gente lidamos há tanto tempo, nós vamos vendo os juízes que se destacam realmente nessa matéria de execução. A maioria dos que lidam realmente apoiam, incentivam, eu diria, vestem a camisa. Agora, pode acontecer e o juiz não está muito envolvido. Isso é um ponto que eu diria negativo em relação a todo esse tipo de trabalho, né? Vemos nesse período o envolvimento da Secretaria de Administração Penitenciária, todos os secretários que foram se sucedendo, todos apoiando. Vemos o Instituto... Doutor Lorival Gomes, doutor Nivaldo. Doutor Nivaldo, doutor Lorival. E hoje o doutor Marcelo. Todos envolvidos. Ou seja, precisamos do envolvimento. E o envolvimento da sociedade civil, não apenas com o Instituto Ação pela Paz, mas com outros também que nos ajudam e muito. Acho que essa coisa da dificuldade foram várias. Eu acho que o início de tudo, inclusive, acho que sempre lembrando, quando a gente chega num estado, e às vezes acontece dentro da Secretaria de Administração Penitenciária, peraí, vocês vêm com uma ideia de algo pronto e nós já fazemos isso. Então, eu acho que o reconhecimento foi muito importante. Então, a dificuldade foi, inclusive, a nossa compreensão. Mas, peraí, a gente está entrando com recurso, vamos fazer a diferença. Não, peraí. E eu acho que, assim, isso não é dificuldade, mas é ampliar o nosso nível de compreensão foi uma dificuldade. A hora que a gente começou a compreender, mas peraí, mas tudo isso já é feito, mas como a gente dá potência e entender que é um sistema de apoio e que ninguém está... Quando nós estamos na mesa do seminário e nos reunimos todos os meses, essa semana é reunião, nós estamos numa mesa de igual mesmo, né, doutor Cardoso? Trazemos sempre, inclusive até os reeducandos participam online dessas reuniões. Essa semana, inclusive, vai ter 2 participações bem importantes. E eu acho que as grandes dificuldades, assim, no âmbito do trabalho ali na ponta, são essas. Mas há outras dificuldades. Porque quando essa pessoa sai recuperada, motivada para o trabalho, ela vai querer trabalhar. Na ordem natural que essa pessoa comece a trabalhar. Então, uma das dificuldades é sensibilizar o empresariado para que ele dê uma oportunidade para essa pessoa que está ali com a mão estendida e preparado para o trabalho. Dificuldade também grande é a gente acreditar que essa pessoa está saindo tão bem preparada, porque às vezes ela saiu não querendo nunca mais voltar para o crime, mas nem sempre ela quer voltar para o trabalho. Ela também não quer trabalhar. Então a gente tem que aprender com isso. Hoje a gente tem feito um trabalho de estudar qual é o percentual de pessoas egressas que querem realmente trabalhar. Muitas delas querem viver numa outra condição, que não seja o furto, que não seja o roubo, que não seja o tráfico, mas também não querem trabalhar, porque aí não adianta abrir espaço. E a gente tem toda uma... a imprensa, no geral, também não tem tanta sensibilidade para esse tema. Não conhece tanto esse tema a ponto de falar que, olha, nós estamos matando o criminoso e salvando o homem. Peraí, eles geralmente vão para um lado muito mais agressivo, que não é o objetivo desse trabalho. Esse trabalho é um trabalho de humanidade, de salvação mesmo. Então, mudar um pouco a visão da imprensa, do empresariado, das próprias famílias, das pessoas que vivem em torno das pessoas que cometeram crime, é um trabalho sistêmico de novo, envolve todo mundo, envolve muito aprendizado. Eu acho que se não... A dificuldade talvez grande de trazer as evidências e mostrar também essa dificuldade, rotinizar a ferição da reincidência, é uma dificuldade grande. A gente teve várias dificuldades. O que tem é um esforço coletivo para superar cada uma delas. E não é uma coisa simples de se fazer. Toda mudança de gestão do tribunal, né, doutor Cardoso? Toda mudança de gestão da administração
penitenciária, pode chegar alguém que não é afeto. Eu não concordo com essa metodologia, pode ser que não seja tão funcional, talvez eu não queira. E o que a gente tem visto é o contrário. Ele tem ganhado forças em razão disso. Então, as pessoas, quando elas não reincidem, elas começam a reverberar também lá na ponta. E a gente tem visto isso. Mas dificuldades aparecem de toda forma. Mas eu acho que são mais coisas positivas do que negativas. O senhor estava falando uma coisa importante, que eu gosto muito, das faculdades. Eu sempre acho mesmo que o sistema prisional ainda tem muito para ensinar para a sociedade. Sabe, ela pode mostrar. A hora que você aprendeu a recuperar pessoas, a gente está aprendendo a recuperar aquele que a sociedade nem quer do lado de fora, que é lá dentro da prisão. E eu tenho percebido que o pessoal que trabalha das universidades, trazendo alunos, principalmente do curso de psicologia para dentro do sistema prisional, falam quanto esses alunos saem amadurecidos. Como eles passam a entender mais da vida, a respeitar mais a vida, e tem sido uma relação ganha-ganha mesmo, ganha-ganha para os dois lados. Então, a gente tem visto muito mais o ponto positivo que pode se abrir nesse caminho do que as dificuldades que tem em qualquer trabalho, e tem que ser superadas mesmo. A gente está falando de recuperação de pessoas, né? Recuperação de uma sociedade, às vezes um pouco doente. Bom, o desembargador Cardoso tocou um ponto muito importante, que é sensibilizar os nossos colegas magistradas e magistrados que atuam na execução penal. Isso também na metodologia PAC nós temos verificado que o juiz ou a juíza tem que abraçar a causa. Que mensagem cada um deixaria, agora para encerrar a nossa conversa, deixaria para essa jovem magistratura que está chegando, também a magistratura que já está há algum tempo na estrada, no sentido de verificar todo esse trabalho que está sendo feito aqui em São Paulo e levar para as suas comarcas. Gostaria de dar um exemplo prático aos magistrados. Sei das dificuldades de implantação de conselhos na comunidade. O Estado de São Paulo passa por isso, né? E nós temos a previsão legal dos membros que devem compor, só que sabemos que esse quantitativo é o mínimo, né? Nós podemos aumentá-lo, né? Trazendo outras pessoas para o cenário da sociedade civil dentro do Conselho. E a prática demonstrou que, à medida que a gente traz para o Conselho da Comunidade pessoas que já atuam no sistema penitenciário como voluntários, ou atuam como voluntário também em outros órgãos, é um divisor de água, porque ele vai ser realmente uma pessoa que vai auxiliar no cumprimento da pena. Não só fazer o papel, né, fiscalizador, e sim buscar, né, auxiliar as unidades prisionais, né, dentro das suas demandas. Por quê? Porque eles já estão inseridos naquela sociedade local. E isso é um facilitador. Você vai ter um membro da sociedade civil, né, atuando dentro do conselho que trabalha na área de saúde da prefeitura. Você vai ter um membro da sociedade civil que atua numa universidade. Então você acaba conseguindo, né, trazer muito mais pessoas para auxiliar no difícil trabalho de reintegração. Então é isso. É o trabalho, como nós já falamos várias vezes aqui, é o trabalho em conjunto, né? Judiciário, Poder Executivo e, sobretudo, a sociedade civil. A sociedade civil ela é importante, né, no auxílio aí para a reintegração, né, das pessoas que estão custodiadas aí, com toda certeza. Eu diria para os magistrados, vocês não estão enxugando gelo. Eu queria dar um exemplo bem bacana de uma das nossas reuniões, e eu tive a oportunidade de ver 3 ou 4 juízes chorando após nós já estamos na 6ª aferição da reincidência criminal. E deve ser 3ª, 4ª aferição, quando elas olharam o índice,
de recuperação, eu percebi, o pessoal ficou sentimental, e eu lembro que uma juíza falou, nossa, nós não estamos enxugando gelo. Então, investir na recuperação, investir na sociedade civil em apoio a esse trabalho, a contramão do enxugar gelo. Vocês estão apoiando a sociedade melhor. Eu acredito o quanto o processo rouba a atenção de vocês, isso tem que acontecer. Mas invistam tempo em formar conselhos da comunidade, em buscar soluções locais no seu município, convoquem mesmo, use o poder judiciário para convocar o prefeito, para convocar toda a mudança de prefeito, para que eles participem ativamente do processo de recuperação. Vocês não enxugam gelo. Com certeza não enxugam gelo. Posso dizer dessa minha experiência, desse meu testemunho? Dr. Caetano, eu lido há 50 anos no sistema de justiça. 10 anos como oficial de justiça, 25 anos no Ministério Público e agora 15 anos no tribunal atuando na área criminal. Isso já me permitiu um aprendizado. Eu posso dizer que o juiz que quer atuar sozinho, isolado no seu gabinete, é muito difícil. O juiz não se acane em relação a isso. Não se acane. Permita que a sociedade civil o auxilie. Eu acho que à medida que o juiz se abre para esse aspecto também, sem perder naturalmente o seu poder, dever de julgar, a transformação da pessoa é possível. É possível. E nós temos condições de auxiliar e muito, muito neste particular. Fica aqui o meu testemunho e eu diria, um convite aos juízes. Parem para pensar sobre isso, se nós estamos realmente exercendo a nossa atividade ao ponto de alcançar a recuperação das pessoas. Pena fosse apenas castigo, eu acho que nós não teríamos crime no Brasil. Tivemos tantas e tantas experiências não exitosas com relação a rigor em relação às penas que não tem resolvido. Não tem resolvido. Temos que pensar um outro caminho e fica aí a ideia de também semear na sua atividade jurisdicional. Muito obrigado, Dr. Caetano. Obrigada, Dr. Caetano. Bom, neste encerramento, quem tem que agradecer aqui sou eu. Esta oportunidade, desta conversa franca, essa conversa tão agradável, e dizer aos nossos colegas juízas e juízes, neste Dia da Justiça, reverberando o que o desembargador Cardoso acabou de dizer, vamos refletir. Não existe ser humano irrecuperável. O que existe é falta de oportunidade. E fazer justiça não é apenas julgar. O saudoso ministro Salvo Figueiredo Teixeira, de quem eu fui, tive o privilégio de ser aluno, dizia que o juiz tem que pensar muito na consequência política da sua atuação. Não na política partidária, evidentemente, mas na política no sentido mais elevado do termo. Lá da Grécia, a boa administração da polis. Eu diria que julgar é muito fácil. Nós temos os códigos, as leis, doutrina, jurisprudência, mas a consequência daquilo que a gente faz. E uma das consequências importantes na seara penal, quando se trata de pena privativa de liberdade, é a efetiva ressocialização. Vamos chamar de recuperando, de reeducando, não importa a nomenclatura, mas daqueles que estão cumprindo pena e que um dia vão retornar para a sociedade.
Nossa gravação está sendo feita aqui no Instituto Ação pela Paz. Eu fiz questão que gravássemos aqui para que este exemplo da atividade, da dedicação, possa frutificar ainda mais em todos os rincões da nossa amada pátria. Muito obrigado, desembargador Cardoso. Muito obrigado, doutora Solange. Muito obrigado, doutor Jean. E muito obrigado à equipe técnica, que propiciou também que essa gravação fosse feita. Desejamos a todos muitas felicidades. Maravilhoso. Obrigado.